Meu caro irmão e minha cara irmã, sejam muito bem-vindos a mais um programa de histórias para pensar e rezar aqui na Canção Nova. Temos a festa da Transfiguração do Senhor, festa de extrema importância para a Igreja. Nesse monte do Tabor, ao qual o Senhor subiu, as suas vestes tornaram-se resplandecentes, brilhantes, mais do que alguma lavadeira conseguiria alvejar. Com ele estavam Pedro, Tiago e João. Estavam de tal forma desnorteados que até São Pedro quer fazer uma tenda, permanecer por ali. Mas a festa da Transfiguração do Senhor nos lembra algo de extrema importância. O Senhor sabia bem as dificuldades pelas quais iriam passar os seus discípulos. Não é por acaso que entre aqueles três que estão ali temos aquele que seria a pedra, a rocha, sobre a qual o Senhor Jesus iria fundar a sua Igreja, o primeiro Papa, São Pedro. Temos ali João, aquele que permaneceria, o discípulo amado, e por ter sido muito amado, sem dúvida nenhuma, a responsabilidade acrescentar-se-ia, e ele permaneceria, e no meio de tantas dificuldades, um verdadeiro mártir em vida, escrevendo contra os agnósticos o seu Evangelho, as Epístolas, o Apocalipse. Temos ali Tiago, aquele que haveria de ser o primeiro mártir, bispo de Jerusalém, o primeiro entre os apóstolos a ser martirizado. Então, trata-se de três da confiança, da proximidade de Jesus, que iriam passar por dificuldades terríveis. Pois, para isso, precisavam passar por uma grande consolação. Para isso precisavam ver que a morte não teria a última palavra, a definitiva. Para isso precisavam ter ali uma certeza na sua fé, ao ver o Senhor resplandecente, ao ver a glória, de certa forma, de Deus, presente em Jesus Cristo, Filho unigênito. Mas a Transfiguração convida-nos também a transfigurar-nos. Cada um de nós, sim. Isso significa que, sendo cada um de nós quem é, com o seu próprio nome, com o qual foi batizado, sermos outros cristãos, outros Cristos. Cristianos alter Christus, o cristão é um outro Cristo. E sem dúvida, para sermos Cristo nesta humanidade, precisamos algumas vezes transfigurar-nos. Não sermos nem aparecermos como pecadores na nossa fragilidade, mas no exemplo de quem luta, de quem reza, de quem se transfigura em caridade, em amor, para ajudar os irmãos. Foram tantos os santos que se deixaram transfigurar ao longo da sua vida, para neles, às vezes na sua pobreza extrema, não serem eles, mas Cristo. Assim dizia São Paulo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Certa vez, Santo Inácio de Loyola teve que voltar à sua terra, Loyola. Ali a família possui inclusive um castelo. Ele passou por tais problemas de saúde que os médicos disseram que os ares da sua terra lhe fariam bem. Vestiu-se então como um peregrino, como um pobre, e tentou a todo custo não ser reconhecido. Pois, na viagem, pediu inclusive hospedagem
Ele ali estava, como um maltrapilho. Aquele homem recebeu-o por caridade, mas estranhou. Não parecia ser aquele um homem qualquer. Fez algo então que certamente não deveria. Ficou a espreitar pelo buraco da fechadura, pois estava desconfiado de quem seria aquele maltrapilho, pois ele parecia ter uma tal luz, uma tal serenidade no seu rosto, vamos chamar-lhe assim, uma tal santidade, que não parecia um mendigo qualquer. Pois, ao espreitar no buraco da fechadura, ao ver Santo Inácio de Loyola ali de joelhos em oração, ele ficou convencido de que estava diante de um grande homem e logo espalhou a notícia por toda a parte. Descobriram então que era Inácio, que estava a voltar à sua terra, e veio a sua família, os seus irmãos e gente em quantidade a querer que ele voltasse para o seu castelo. Mas ele queria continuar na sua vida pobre, para os pobres. Vemos assim como, ainda que os trajes sejam os mais simples, os mais pobres, aquele homem estava transfigurado. Já não era uma figura comum, mas era um santo, um outro Cristo, verdadeiramente no exemplo da sua vida. Tivemos também, naquele que é considerado o santo cura de Ars português, no Padre Cruz, um caso semelhante, preso na altura daquelas revoluções todas para a implantação da República e do anticlericalismo que veio em sequência. O Padre Cruz era muito considerado e reconhecido, em tempos em que era proibido inclusive andar de batina. Se um padre andasse de batina, corria até grave risco de ser apedrejado, pois o Padre Cruz mantinha o seu testemunho. Andava sempre de batina, terço numa mão, breviário, saquinho das esmolas, e lá ia ele pela cidade a auxiliar os pobres e as almas mais pobres de Deus, necessitadas de Deus. Pois o Afonso Costa, na época, que queria acabar com a religião em poucas gerações, não podia permitir que um tal símbolo se mantivesse assim publicamente a caminhar pelas ruas da cidade, e fê-lo prisioneiro. Mas o seu testemunho na prisão era tal, na sua vida de piedade, na sua vida de oração, que os guardas revezavam-se para espreitá-lo, edificados com a figura daquele homem, com a santidade daquele homem, com as horas que ele passava tranquilamente em oração. Um preso dir-se-ia não ser considerado, ser até desprezado. Entretanto, era um prisioneiro que edificava aqueles que assistiam às horas de tranquilidade e de oração. Vemos assim que a pessoa como que se deixa transfigurar, configurar com Cristo. E assim, não era mais aquela pessoa que vive, é o exemplo de Cristo, numa vida inteiramente voltada para Ele, capaz de ser exemplo para os demais. Assim é na história e na vida dos santos. Pela sua presença, pelo seu testemunho, edificam. Não foi assim que um São Francisco de Assis foi com Frei Leão fazer uma pregação e saíram, caminharam pelas ruas e voltaram ao mosteiro? E Frei Leão perguntou, mas Pai Francisco, e a pregação? A pregação tinha sido o fato de deambularem pelas ruas, em oração, em atenção aos pobres. Tinha sido, pelo seu exemplo, uma verdadeira pregação. Vemos assim que não se trata tanto de repente alguém aparecer com outras cores ou outras luzes. Vemos que nem depende propriamente do traje. Santo Inácio de Loyola com o seu traje pobre, ou o Padre Cruz com a sua batina surradinha, ou um São Francisco
vestido com a sua corda à cintura, o seu hábito característico franciscano. Mas vê-se que são homens transfigurados, presença de Cristo na sociedade e por isso verdadeiramente outros Cristos, bons cristãos. Meus irmãos e minhas irmãs, também cada um de nós está chamado a configurar-se com Cristo, a deixar-se iluminar por Ele e assim a ser também luz para este mundo, através do bom exemplo, através do testemunho cristão na nossa sociedade. Por isso, cabe pedirmos ao Senhor: Senhor, nosso Deus, deixai-me transfigurar, deixai-me ser a Tua presença no meio deste mundo tão necessitado de Deus. Que eu seja sempre um bom exemplo, o Teu exemplo, que eu seja sempre Cristo para os mais pobres e os mais necessitados, para aqueles que querem a Tua presença, a Tua palavra, a Tua consolação. Ajudai-me, meu Senhor e meu Deus, a ser um outro Cristo, a ser um bom cristão. Meus caros irmãos, minhas caras irmãs, bons cristãos, espero eu, deixemos-nos transfigurar. Espero encontrá-los no próximo programa, mais transfigurados, mais configurados, mais Cristos. Até à próxima, se Deus quiser.